com os meus erros, os meus acertos, mas principalmente com Deus na frente. A gente erra, a gente acerta, mas não podemos deixar de segurar as mãos de Deus. Se isso acontecer, nós estaremos perdidos para sempre. Quando Deus fez um lindo jardim, o jardim do Éden, Deus colocou ali um casal, um lindo casal, Adão e Eva. Que casal? 4 metros Adão, Eva não ficava muito longe, mas Deus colocou diante deles uma árvore. E essa árvore, Deus diz que não poderia comer do seu fruto, porque se comesse eles iriam morrer. Toda vez eu apanho disso daqui, gente. Deixa eu colocar meu óculos. É uma coisa muito simples. E diante daquela árvore, Deus disse, olha, não comam desse fruto. Eles comeram. E hoje nós estamos no mesmo caminho, na mesma jornada, diante de uma decisão. Que caminho escolher? É o que nos resta. E por isso, portanto, eu sempre digo, nós não podemos culpar Adão, nós não podemos culpar Eva, porque esse caminho está diante de mim e de você hoje, durante a sua vida, durante toda a minha vida. Hoje mesmo você tomou algumas decisões. Colocar uma roupa de frio, que roupa colocar, ir ou não ir a tal lugar, comer tal ou não comer tal alimento. As decisões, elas estão diante de nós a cada segundo. E a cada segundo, cada minuto, nós temos que escolher, decidir. Nós não podemos ficar parados, porque se nós ficarmos parados, não tomarmos decisão, outra pessoa toma decisão por nós, ou as coisas começam a acontecer e a gente deixa a vida me levar. Eu gosto muito de um personagem, eu creio que muitos conheçam, Ben Carson. Eu li os 3 livros dele já. Ben Carson é um norte-americano famoso, um neurocirurgião. Trabalha com a mente, cirurgia da mente, separação de siameses. Ele ficou muito famoso por fazer ali a cirurgia de algumas pessoas, de crianças. E de adulto ele ficou meio receoso, porque nunca tinha feito. O risco poderia ser grande. Mas ele tinha que tomar uma decisão. E ele tomou uma decisão. E o fim foi trágico. As duas morreram. As duas morreram. Ele ficou chateado, ele ficou triste, ficou pensativo. Que decisão que eu tomei, foi boa ou não foi boa? E isso o levou a escrever um livro. Esse livro, Risco Calculado. E nesse livro, Risco Calculado, ele colocou ali uma análise de decisão do melhor do pior. Do melhor do pior. 4 perguntinhas que você pode colocar na sua vida, que eu posso colocar na minha vida. Eu já coloquei algumas. Eu vou falar uma para vocês aqui. Quais são essas perguntas, professor? São essas. Qual seria a melhor coisa que poderia acontecer se fizesse isso? E agora a pior. Qual seria a pior coisa que poderia acontecer se fizesse isso? Vejam, qual poderia ser a melhor coisa se eu fizer isso? O que vai acontecer? E qual poderia ser a pior coisa se eu não fizer isso? O que pode acontecer de pior? E mais 2 perguntinhas colocando a palavra não agora. Melhor e pior, mas com a palavra não. Qual seria a melhor coisa que poderia acontecer se não fizesse isso? Se eu não fizer, o que vai acontecer de melhor? E qual seria a pior coisa se não fizesse isso? São 4 perguntas importantes na vida de um homem, na vida de uma mulher. E que nós podemos colocar em situações pequenas ou situações grandes. Acontecimentos pequenos ou acontecimentos grandes, eventos pequenos ou eventos grandes.
especialmente nas mais complexas. Essas perguntinhas podem nos ajudar, sim. Podem nos ajudar. Vou colocar uma aqui, uma situação pequena, mas como professor, eu tenho o hábito, tenho sempre ali o costume, não o costume, mas os alunos têm o costume comigo, de fim do bimestre. Professor, o senhor pode me dar meio ponto para eu ficar com 8 e ter o certificado de honra ao mérito, sabe? De melhor aluno, um certificado, a escola aqui dá o melhor aluno, aqueles que têm média acima de 8. E sempre acontece isso, todo final de bimestre acontece, eles querem meio ponto. Eu já disse não. E também já disse sim. Vou ser sincero, já disse não. E já disse sim. Mas aí eu coloquei assim, como professor, para esse aluno, qual seria a melhor coisa que poderia acontecer se eu fizer isso, se eu dar meio ponto para ele? O que vocês acham que pode ser? Ele vai ficar feliz, ele vai falar para os pais que recebeu o certificado, vai ganhar um prêmio, e por aí vai. Tirou nota 8, máximo de 8. E se? Qual seria a pior coisa que poderia acontecer se eu fizesse isso? Já aconteceu. Ele nem olha para a sua cara mais. Esquece. Foi. Não aprendeu. E aí, por aí vai. São algumas situações, mas você pode colocar situações mais complexas. Eu tenho uma aqui, em Gênesis, quero que vocês abram a Bíblia em Gênesis. É uma situação que todos conhecem, mas eu quero ler com vocês. O primeiro livro da Bíblia, capítulo 13, traz um relato, uma narrativa muito interessante, e que poderíamos usar essas 4 perguntas aí de Ben Carson. Gênesis capítulo 13, do verso do 1 até o 13. Vamos ler? Abraão e Ló se separam. E Abraão saiu do Egito para o sul, ele e sua esposa, e tudo que tinha, e Ló com ele. Verso 2. E Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele fizera ali no início. E ali Abraão invocou quem? Presta atenção nisso. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. E Ló também, que foi com Abraão, olha a característica, olha o que fala de Ló. Tinha rebanhos e gados e tendas, e a terra não foi capaz de comportá-los para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. Eram 2 homens ricos, poderosos. E o verso 7 continua. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. E Abraão disse a Ló, que não haja contenda, eu te suplico entre mim e ti, entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a quem? A Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. Olha a situação desse homem. Olha a decisão de Ló. Ele poderia se perguntar, e qual será a melhor coisa se eu escolher esse lugar? E qual poderá ser a pior?
Eu diria mais, ele poderia simplesmente chegar e falar para o seu tio, que era como pai, que Ló tinha perdido seu pai, e falasse: Abrão, escolha para mim. Escolha para mim. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós, na nossa adrenalina, ou muitas vezes afoitos, querendo decidir por nós mesmos, batemos com a cara no poste, porque achamos que podemos tomar a melhor decisão. E olha o que aconteceu com Ló. Poderia chegar para Abraão: Abraão, meu tio, você ficou rico e eu fiquei por causa de você. A bênção que Deus te deu, eu fui abençoado também. Mas Ló não se preocupou com isso. A narrativa bíblica aqui não nos diz isso. Diz simplesmente que ele olhou a aparência, o belo, a planície, e foi por aquele caminho. E aquele caminho levou Ló à destruição. A destruição. Uma das coisas primeiras que nós temos que ter na nossa vida é colocar Deus em primeiro lugar. Eu li aqui na narrativa que Abraão fazia o quê? Buscava o Senhor, levantava altares. Essa era a preocupação de Abraão em todos os lugares que ele ia, mas quando Ló separou de Abraão, ele foi acampando até chegar na cidade de Sodoma. Quantas e quantas vezes em nossa vida nós deixamos que as tentações nos levam para longe de Deus? Tentações modernas, diferentes do tempo de Ló. Algumas semelhanças, é claro, nós sabemos, bem verdade. Mas certas situações a gente vai deixando as raposinhas dominarem, se cercarem diante de nós, e quando percebemos, mal percebemos, nós já estamos enredados, cercados do pecado, da tentação, por fazermos escolhas que não agradam ao Senhor, por não levantarmos altares, e a decisão sempre é nossa. Abraão deixou que ele decidisse. Decida, Ló, você decide. E nós podemos ver, então, algumas das consequências da vida de Ló. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vejam só, a escolha de Ló. Escolheu o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio Abrão. Mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma. Estabeleceu-se entre as cidades da planície. Consequências da escolha de Ló, drásticas. Aproximou-se de Sodoma, uma cidade cheia de pecado. Perdeu sua esposa. Deu origem a um dos maiores inimigos de Israel, os amonitas. E Ben-Ammi era um filho seu, com sua filha mais nova. E esse povo foi uma pedra de tropeço para Israel. Deus diz: olha, não mexa com eles. Mas esse povo perseguiu Israel por muito tempo. Guerras, mortes. Houve um incesto por causa da escolha de Ló, das duas filhas para com ele. Situação complicada, não é verdade? Triste, não é verdade? Por uma decisão humana. Por uma decisão, eu não preciso do meu tio Abraão. Eu não preciso levantar altares. Aonde quer que fores, aonde quer que andares, jamais deixe de levantar altares ao Senhor Deus. Porque Ele há de te abençoar. E foi assim a vida de Abraão. Abraão teve que ir para Sodoma, libertar seu sobrinho. Lutou contra reis, contra exércitos, e foi um grande vencedor. Na batalha espiritual, Abraão foi um grande vencedor. Nós conhecemos esse texto, Josué 24:15, o que diz? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o nosso objetivo como cristão. Esse é o nosso objetivo na vida.
que a nossa casa, que os nossos filhos estejam ao nosso redor. Mas muitas vezes nós ensinamos o caminho para eles e de repente nós vemos eles fazendo como Ló, se afastando do nosso lar, se afastando dos nossos abraços, do nosso aconchego, e nós nos preocupamos com os nossos filhos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a fala de Josué, uma fala que deve ecoar até os nossos tempos. A preocupação que temos com nossos filhos, sim, eles crescem, sim, eles querem ser o dono do nariz. A gente sabe disso, eles estão crescendo. E quando a gente menos percebe, eles estão devagarzinho, às vezes, armando tendas e ficando longe da bênção, longe do nosso abraço, do nosso beijo, longe do nosso carinho, e o pior, longe de Deus. E aí nós nos perguntamos, onde eu falhei? Que decisão que eu tomei? O que eu fiz de errado? Essa é a pergunta de muitos pais. E o pior ainda, está vendo? É filho de pastor, é filho de ancião, é filho de professor, é filho disso, é filho daquilo. Isso não ajuda ninguém, só complica mais. Só complica mais. Como filhos de Deus, nós temos que olhar para todos como nossos filhos, nossos irmãos, e buscar a Ele a salvação. Mostrar a eles o caminho que eles estão andando, estar com eles, sim, mas jamais deixar de orar como Jó orava para seus filhos, sacrificava seus filhos, né? Ofertas para os seus filhos, em nome de Deus. Assim era a vida de Jó, e assim era a vida também de Abraão. Tem uma parábola do Velho Testamento, assim chama parábola, são 2 versos, eu acho interessante, mas é conhecido como parábolas. Abra ali em Jeremias 31, verso 29. É muito interessante esses versos. Depois nós vamos abrir em Ezequiel 18, 2 a 4. Mas o que diz Jeremias 31, verso 29? Jeremias 31, verso 29. Naqueles dias, eles não dirão mais, os pais comeram uvas azedas, e os dentes dos filhos, o quê? Estão enfraquecidos. Agora, Ezequiel 18, 2 a 4. Que quereis vós dizer, usando este provérbio que diz... É Deus falando aqui, tá, gente? É Deus falando. Olha o que Deus diz para o povo de Israel. Que quereis vós dizer, usando este provérbio, que diz respeito à terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas azedas, e os dentes dos filhos é que se embotaram, que se enfraqueceram? Como eu vivo, diz o Senhor, não tereis mais ocasião para usarem este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a decisão é individual. A decisão é individual. O professor pode ensinar. Mas se o aluno não quiser aprender, não pode fazer nada. O pai pode ensinar. Mas se o filho não quiser ouvir, ele não pode fazer nada. Essa é a realidade da vida. A decisão sempre é individual. Lá no Éden, a decisão foi de Adão. Lá no Éden, a decisão foi de Eva. Às vezes nós escolhemos coisas. Vamos lá, exemplo. Deus escolheu para mim a minha esposa. Deus escolheu para mim a minha namorada. Deus escolheu para mim essa casa. Deus escolheu para mim isso aqui. Será? O que você acha? Nós temos esse hábito como cristãos. Eu não acho um hábito ruim, mas é perigoso.
Porque se não dá certo, nós vamos fazer como Adão. A mulher que o Senhor me deu. E a mulher? A cobra que o Senhor criou. A culpa vai sempre cair em quem? Em Deus. Por que Deus? Por que Deus? Não é verdade? Não é um sentimento humano falho, pecador, que às vezes nós, como cristãos, queremos entender, queremos desvendar, queremos saber por que aconteceu isso, essa consequência foi ruim, eu sou um filho de Deus, eu oro, eu estudo a palavra de Deus, eu estou sempre na igreja, sou um administrador da igreja, mas as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero. Por que Deus não me ouve? A pergunta, na verdade, é: que decisões você está tomando? Que decisões você está tomando? Você está tomando diante de tais situações da vida? A quem você recorre? A quem você corre? A quem você busca? A quem você pede conselhos? A quem você quer uma resposta? Ela vem do alto. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia nós saberemos por que passamos por aquilo. E muitas vezes, por nossas próprias escolhas, por nossas próprias decisões erradas. Mas Isaías 55, verso 7, abre ali na Bíblia, esse verso é fantástico. Isaías 55, verso 7. Deus traz uma advertência. E eu quero ler o verso 6 antes. Buscai vós o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invocai-o enquanto Ele está perto, Ele está próximo de ti. Deixe que o perverso abandone o seu caminho e o homem injusto seus pensamentos, e permita-o retornar para o Senhor, e Ele terá misericórdia dele, e para o nosso Deus, porque Ele abundantemente perdoará. Nós temos que nos volver para o Senhor, voltar para o Senhor, abandonar o mau caminho e Deus, eu quero estar próximo de ti, como diz esse verso. É lindo o verso. Volver, os desbravadores, né? Tem desbravadores aqui, alguns pequenos, eu vejo. Mas quando é dada uma ordem, qual é a ordem, Cíntia? Meia volta, volver? Eu nunca fui desbravador. Tive vontade, mas nunca fui desbravador. E quando eles estão marchando e dada a ordem, meia volta, volver. É tempo de você dar meia volta. É tempo de eu dar meia volta. E voltar para o Senhor. Antes que nos acheguemos a Sodoma. Porque pode ser tarde demais. Porque pode ser tarde demais. Que possamos nos apegar a Deus, nos volver perante Ele, para Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós, para que nós possamos tomar decisões mais sábias, mais equilibradas, mais com bom senso, mais com equilíbrio, porque às vezes nós queremos tomar as decisões movidos pelas nossas paixões, movidos pelo sentimento da hora, daquele momento, e muitas vezes falhamos, muitas vezes erramos. Não, precisamos pedir sabedoria a Deus, para que Ele nos faça nos volver a Ele todos os dias da nossa vida, todo momento. Jesus grita, meia volta, volver, vem até mim, vem até mim. O pai, a mãe, o filho, o tio, o sobrinho, é tempo de dar meia volta, dá tempo. Dá tempo. Há uma coisa que Deus escolheu para nós. Eu não acredito em destino. Você acredita em destino? Sim ou não? Destino? Você acredita em destino? Eu não acredito, mas eu acredito que nós fomos predestinados.
predestinados. Deus escolheu uma coisa para mim e para você. Eu quero ler um verso, não esse aqui de 1 Timóteo, que está ali já, você já viu. Mas João 3,16. Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o passo de Deus, a escolha de Deus. E a escolha dele é que eu e você sejamos salvos. Tem coisa melhor do que isso? Que escolha maravilhosa. Deus já escolheu você. Deus já escolheu a mim. Para quê? Para sermos ricos? Não. Para sermos prósperos? Não. Para não passar por sofrimento? Não. Para não ter problemas e dificuldades diante da vida? Não. O próprio Jesus passou por isso. Os apóstolos, os discípulos passaram por isso. Mas eles tomaram a decisão de ouvir o chamado de Deus. A escolha de Deus é que você e eu sejamos salvos. E a decisão está em nossas mãos. A salvação é para todos. Olha que legal, não é, João? A salvação é para todo mundo, é para mim, é para você, para a nossa família. Mas nós temos que nos apegar, nós temos que volver-se para o Senhor, dar meia volta e aceitar o que Ele tem para nós. Sabe, durante a minha vida eu já fiz como Ló. Fui montando acampamentos até chegar aonde? Em Sodoma. Eu percebi que é ruim, não é bom. E às vezes a gente se pega fazendo como Ló. Minha esposa está aqui, ela não gosta que eu falo dela em sermões e pregações. Mas ela já me proibiu de duas coisas. Duas proibições minhas, para que eu não pudesse influenciar as meninas. Às vezes nós pais temos nossos hábitos, nossos costumes, não é verdade? E às vezes a gente não percebe que a gente traz lá do mundão. Do mundão. Eu lá da década de 80. A melhor década que dizem, né? Melhor década. Algumas músicas da década de 80. Até hoje. Eu me pego ouvindo algumas delas. Sabe? A gente não percebe às vezes, mas a gente vai tomando certas decisões bobas, pequenas, que a gente às vezes acha que não tem o quê? Não tem valor, não tem problema. É tempo de volver-se para o Senhor. Deus quer que você faça isso. Porque Ele morreu por você, Ele morreu por mim, e Ele não quer que você se perca. Eu não quero me perder. É o que eu falo para ele, eu não quero me perder de maneira nenhuma, Jesus. E esse é o meu desejo para você também. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você fizer isso, colocar Deus em primeiro lugar, fique sabendo que as decisões serão mais acertadas. Vamos errar? Vamos. Mas Ele vai estar conosco. Vamos errar? Há tanto tempo ando triste, há tanto tempo ando triste, vivendo a